Abraão, o prefeito de Cajamar está envolvido? Eu vou mostrar para vocês aqui. Primeiro vamos reagir ao vídeo desse rapaz que diz que o prefeito de Cajamar está envolvido e como está envolvido. E posterior a isso eu vou trazer coisas que me despertaram uma curiosidade sobre o prefeito de Cajamar. Vamos ao vídeo desse rapaz. Olha. Vitória Regina foi queima de arquivo, sim. Se prepara. É a última vez que eu vou falar sobre esse assunto. Se prepara, pessoal, que agora vem bomba para vocês. Eu já tô de saco cheio desse caso. É a última vez que eu vou falar, né? Até porque não adianta fazer justiça, né? Porque até a própria justiça, a própria prefeitura, a própria polícia não estão fazendo, né? Mas eu me sinto na obrigação de dar o meu resumo sobre o caso Vitória Regina. E com certeza alguns de vocês vão confirmar comigo. O primeiro delegado da investigação concluiu que a Vitória Regina estava grávida, sim. Ele concluiu que ela estava grávida, certo? Errado. Pelo menos eu não encontrei vídeo nenhum. Pesquisei ontem o dia inteiro, nada de vídeo do delegado concluindo que a Vitória estava grávida. Vocês viram alguma coisa do delegado concluindo isso? Eu não vi, mas tem outras coisas que me acenderam uma curiosidade. Vamos lá. Primeiro ponto, Vitória Regina estava grávida. Aí a gente já sabe disso. Segundo ponto, o delegado em menos de 20 dias, 10 dias, ele descobriu quem eram as pessoas que estavam envolvidas. E chegou até o Michael, numa velocidade absurda, né? E qual foi o fim desse delegado? Ele simplesmente saiu do caso, né? Por quê? Muito estranho, né? Alguém sabe me dizer por que esse delegado, o primeiro, o Aldo, se eu não me engano, alguém sabe aí me dizer? Não ouvi falar sobre também, pesquisei e não encontrei. Isso já mostra pra gente que nessa brincadeira tem um peixe grande, né? Muito grande. E logo em seguida foi constatado que Vitória Regina, né, poderia ter um caso na época das eleições com o prefeito de Cajamar, né? De onde saiu essa informação de que a Vitória poderia ter tido um caso com o prefeito? Eu vi essa postagem aqui, ó. Essa postagem do prefeito me chamou muita a atenção. Tem um momento que ele diz aqui, ó: sempre que me via, me tratava com tanto respeito e me chamava carinhosamente de irmãozinho. Qual era o vínculo entre a Vitória e o prefeito? Essa foi uma das coisas que me causaram curiosidade. Segundo o rapaz, na época de eleição, Vitória tinha tido um caso com o prefeito. Eu não vi essa informação em lugar nenhum. De onde esse rapaz tirou isso, eu não sei. Mas tem uma fala do pai que eu vou trazer aqui que despertou ainda mais a minha curiosidade sobre o prefeito. Olha. Supostamente um caso que o prefeito de Cajamar é casado, né? Óbvio. E logo em seguida disso, né, surge aquele assunto de novo que ela poderia estar grávida. E logo em seguida trocaram o delegado da investigação, né? Estranho. Logo que foi trocado o delegado da investigação, já mudou a conversa. Falaram que ela não estava grávida, né? E começou a mudar todo o rumo da investigação. Vitória não estava mais grávida. Vitória que tinha perdido o cabelo não tinha perdido mais o cabelo. Vitória que teve as suas mãos, né, embalada por sacola, já não tinha sido mais, né? E isso acabou mostrando que a cena do crime também não era a mesma. Não sei o que aconteceu, mas que ficou diferente, que ficou estranho, ficou, né? E vamos falar mais um pouco sobre o peixe grande. Se a gente tem uma cidade pequena, um peixe muito grande, obviamente que esse peixe tem o controle total da cidade, né? Onde ele pode ocultar provas, né? Onde ele pode, né, subornar a polícia, ele pode mudar um exame de gravidez, né? Isso aqui faz um pouco de sentido, mas o que me chamou muita atenção, eu não sei de fato qual é a função de um secretário de segurança, mas eu reparei que em todo o curso da investigação, o secretário de segurança estava presente, fosse com o delegado, fosse com os investigadores, fosse com a imprensa, com o Cabrini, o delegado dando entrevista e ele dando pitaco do lado. O secretário de segurança tem que ficar em cima das investigações? Isso me gerou uma certa curiosidade, porque eu pensei, se o prefeito está envolvido, como esse rapaz está dizendo, o secretário de segurança quer saber qual o rumo
que as investigações estão tomando para que ele possa direcionar as investigações e não chegar onde tem que chegar? Curiosidade minha. E o que faz a gente entender quando uma pessoa tem o cabelo raspado? Traição, ciúme, certo? Não estou falando que foi ele. Não estou falando que ele tem envolvimento, né? Supostamente. Mas se tem uma pessoa casada e a mulher dessa pessoa descobre uma traição, o que vai acontecer? Ela vai querer cobrar. De qual forma? Existem vários modos de cobrança, né? E isso está muito estranho. O que me leva a entender que sim, Vitória estava grávida, que sim, ela ficou com alguém realmente, com alguém que era casado, né? E por esse motivo, simplesmente ela foi uma queima de arquivo, né? Até para não complicar essa pessoa que era muito influente, né? Esse peixe grande, né? Abraão, a Vitória não ficou com o prefeito porque senão a cunhada ia saber, a família ia saber, a melhor amiga ia saber. Calma aí, que eu vou mostrar algo para vocês aqui que não é bem assim. Calma. Que possivelmente tem um mandato na cidade, poderia ter a imagem suja, né? E sim, ela foi apagada para que ninguém soubesse da cagada que aconteceu. Até mesmo para que a esposa, né, não viesse a passar o ridículo, não ficasse com o nome sujo. Contrataram o boca aberta, o babaca do Michael, para ir lá fazer o serviço. De gaiato ele foi, fez o serviço, fez mal feito, segurou o rojão só para ele, né? E como faz todo sentido isso que eu estou falando, né? Então, essa parte faz um pouco de sentido, como tendo um mandante, um peixe grande, como ele está dizendo, eu tinha cogitado a possibilidade de ser a esposa do Michael, a mandante. Cogitado, isso não é oficial, é a minha análise, de acordo com o que eu pensei. Então faz um pouco de sentido ter um outro mandante, porque se a gente olhar para o Michael ter feito isso sozinho, isso não faz sentido na cabeça de ninguém. Eu acompanhei essa história do começo ao fim, de cabo a rabo, né? E eu consegui bastante informação, né? Logo o Michael está preso com seu... Então, meu amigo, esse monte de informação que você conseguiu, elas vieram de que lugar, essas informações? O celular dele preso, né? A polícia com controle geral da situação, mas até agora a gente não sabe quem fez, como aconteceu, nada, a polícia não achou nada, né? A polícia, né, tem todas as provas, tem o criminoso, sabe que ele não fez sozinho, e a investigação parou. Deixaram o cara e a investigação caiu no esquecimento, pessoal. Será que quem está preso tem medo de falar o nome desse peixe grande e aconteceu o pior com ele? Até porque o cara está tendo regalia, o cara está dentro da cadeia, recebe até 4 refeições por dia, tem televisão, banho de sol, 3 advogados, uma cela sozinha, olha que regalia. Quem está bancando isso? E para resumir a minha história, sim, tem peixe grande, sim, o Michael, ele caiu de supetão nessa história, né? Ele foi o cara que fez o crime, ele não fez sozinho, né? Tem mais gente envolvida e tem um mandante, peixe grande. E tem uma pessoa que pagou para ele fazer isso, pode ter certeza. O Michael disse que já tem envolvimento com a Vitória. Mentira, a família não conhecia, nunca teve. Só que eu vou trazer também um ponto duvidoso para vocês entenderem essa fala dele e a fala do Michael, que já se relacionou com a Vitória. Se a gente olhar o perfil da Vitória, ela gostava de pessoas mais velhas, sim, mas mais moleques. E não fazia o mínimo de sentido o Mike ter envolvimento com ela. Pela história que ele conta, ele foi lá, conversou com ela não aceitou alguma coisa que ele propôs, né? E ele foi lá e deu as facadas nela. Caramba, que frieza, matar ela, né? Por causa disso, se nunca teve uma briga, nunca teve uma ameaça, e no celular dela não foi encontrada nenhuma ameaça. Tem peixe grande, sim. Tá aí o meu resumo. Tem peixe grande, sim. E simplesmente essa menina foi queima de arquivo. Esse rapaz disse que não foi encontrado nada no celular da Vitória. Mas é lógico que não foi. O celular da Vitória desapareceu. Agora eu vou mostrar para vocês como essa peça do quebra-cabeça prefeito encaixa de alguma forma nesse caso da Vitória. E aí vocês me digam se faz sentido ou não. Olha essa fala do Frank aqui sobre o prefeito de Cajamar. Tem mais coisas que tem que ser investigado na cidade de Cajamar, inclusive o prefeito da cidade. Aproveitar que ele deu essa gafe aí de querer chamar o delegado de mentiroso,
Eu desconheço qualquer tipo de ação de PCC na cidade de Cajamar, né? Em 65 anos de Cajamar, eu, como nascido e criado lá também, participei de outras gestões na cidade, fui secretário, nunca ouvi, Cajamar pode falar também, envolvimento de Cajamar com PCC, ou até mesmo PCC em bairro de Cajamar, até porque os menores índices de criminalidade estão em Cajamar. Então, isso me chamou muita atenção quando o Frank disse: o prefeito de Cajamar precisa ser investigado. Ser investigado por qual motivo, Frank? Isso me deixou curioso e me acendeu um alerta de tipo: opa, o prefeito precisa ser investigado? O que ele anda fazendo? Ou o que ele andou fazendo para ter que ser investigado? E aí, outro ponto que me acendeu um alerta sobre o prefeito foi essa fala do pai da Vitória aqui, ó. O senhor chegou a pedir um terreno para a prefeitura de Cajamar? Eu cheguei a falar com o prefeito, sim. Que eu falei para ele, se ele conseguisse qualquer lugar para mim ir, eu queria ir, porque aqui eu já perdi 2 filhos aqui. Então, qual é o vínculo da família da Vitória com o prefeito, ao ponto do pai da Vitória pedir um terreno? Foi algo que me deixou curioso. Que afinidade é essa que eu posso ir lá para o prefeito e pedir um terreno? Lembra do que o rapaz falou lá no início? A Vitória poderia ter tido um caso com o prefeito na época das eleições. De onde ele tirou isso? O prefeito era chamado pela Vitória de irmãozinho. Que afinidade é essa que eles já tinham antes de acontecer isso com a Vitória? Agora eu vou mostrar para vocês o que eu falei sobre essa história do Michael e a Vitória ter ficado com ele ou não. E aí, tipo, Abraão, mas a Vitória nunca ficou com o prefeito, senão a família saberia, a amiga saberia, a cunhada saberia, porque eles sabiam de tudo. Vitória contava tudo pro pai dela. Olha só. Qual a ligação, a sua ligação com a Vitória? Minha ligação não é nenhuma, eu só fiquei com ela apenas 2 vezes, no mês de outubro. Esse aqui é o Gustavo, que ficou com a Vitória lá em outubro, 2 vezes apenas. Depois tem o outro Gustavo, que foi o ex-namorado da Vitória mais recente. Olha só. Você não seria ex-namorado? Não seria ex-namorado. O pai da Vitória diz: eu não queria minha filha perto dele, eu pedi para terminar. Então vocês não se relacionaram? Não se relacionamos. Mas você teve contato com o seu Carlos? Não tive. Você nem conhecia o seu Carlos? Na verdade eu conheço a família inteira, mas assim, o seu Carlos eu apenas conheci ele de vista. Mas as irmãs dela, tudo assim, já cheguei a conversar, tudo e tal. Mas não tive caso nenhum com a família, entendeu? Não teve relação? Não tive relação nenhuma. Ou seja, ele conhece toda a família da Vitória, já conversou com as irmãs, porém ele só conhece o pai da Vitória de vista. A Vitória não contava tudo pro pai dela? Olha só. Boa noite, Marconde. Boa noite a todo mundo que está aqui. Sou a Gabriela, sou amiga da Vitória. A gente se conheceu em local de trabalho. A gente trabalhava na Bela Portal. Ano passado, conheço ela há 6 meses, 7 meses por aí. Gabriela é amiga da Vitória que estava trocando mensagens com a Vitória enquanto a Vitória estava pegando o ônibus e indo para casa. Vocês ouviram o que ela disse, que conhece a Vitória há uns 6, 7 meses. Ou seja, Gabriela já conhecia a Vitória na época do Gustavo. Esse rapaz aqui que só ficou com a Vitória 2 vezes. Olha só. Gabi, quando você era mais amiga, assim, a Vitória chegava a conversar com você de namorado, ex-namorado, pessoas que estavam se relacionando? Não. Nunca comentou nada? Só viram mesmo, mas que ela falava que gostava bastante dele e que ele não dava a mínima pra ela, até aconselhava ela, né, sobre isso. Falei, você é uma menina nova, você tem que trabalhar, tem que pensar no seu futuro. E era mais isso, só ele mesmo.
o ex-namorado, Gustavo Lira, né? É o Liro, isso. Tá. E Júlia, ela com você, ela chegava a conversar desses relacionamentos? Conversava. Todo mundo que ela ficava ou namorava, ela falava. Todo mundo que a Vitória ficava e namorava, a Vitória contava pra Júlia, que é cunhada da Vitória. Ou seja, ela saberia de tudo. Mas ela nunca falou de ter ficado com o Michael? Não, nunca. Com ele, nunca. Esse nome também para você, Gabriela, Michael, você nunca ouviu falar, né? Não. Para quem não sabe, o Michael, na sua confissão, ele fala que teria tido um dia de relacionamento, um breve relacionamento com a Vitória, uma única vez, há um ano e meio atrás. Preste atenção. Ele conta que já se relacionou com Vitória há cerca de 1 ano. Quanto tempo é 6 meses? Pode ser 1 ano. 1 ano. Só 1 ano e meio. 1 ano e meio. Que esse seria o motivo do crime. Que a Vitória estaria ameaçando contar para a mulher do Michael que elas teriam ficado uma vez há 1 ano e meio atrás. Primeiro ponto, Júlia, você acredita, você conhecia tão bem a Vitória, que a Vitória faria um papel desses? Não. A Vitória não era desse jeito. Muito menos de ameaçar ninguém. A Vitória sempre foi muito doce. E esse outro Gustavo, que ela estava trocando mensagens, você já ouviu falar dele, Júlia, ou Gabriela? Eu nunca ouvi falar dele, tanto que eu descobri sobre esse relacionamento que ela teve com esse Gustavo, seu Gustavo, porque eu vi um print que ela me mandou que tinha o contato dele. Tanto que no mesmo dia que ela desapareceu, eu fui até a casa dos pais dela e falei sobre esse moleque, né? Falei, vocês conhecem? Aí eles falaram, né, que conhecia, que ela já tinha ficado com ele, mas eu não sabia não. Gabriela, a amiga da Vitória há 6 meses, não conhecia o Gustavo, que a Vitória havia ficado há 4 meses atrás. Ou seja, Vitória não contou para sua amiga sobre o Gustavo. Agora, olha o que o pai da Vitória vai falar. Existem 2 pessoas muito importantes nesse caso. O ex-namorado e o ex-ficante. Uhum. O que o senhor sabe sobre a participação de cada um deles? O do convívio lá, que é o Gustavo, que era o ex-namorado, eu não posso nem falar nada dele. Por quê? Porque eu tinha pedido para ela romper o namoro, ela falou para mim que tinha rompido. Deste daqui, eu também não posso falar, porque esse daqui eu nem sabia que existia. O ficante? O senhor só ficou sabendo depois? Só depois. E o que o senhor ficou sabendo? Fiquei sabendo que ela estava ficando com ele. Ou seja, pai da Vitória também não sabia desse Gustavo, da existência dele. A Vitória não contava tudo para o pai ou para a cunhada? Ela já tinha falado com você, Júlia, desse outro Gustavo? Não, só do ex dela, mas quem a gente ficou sabendo, né, através da Gabi, que foi quando ela foi lá, ela mostrou pra gente, perguntando se a gente conhecia. Ou seja, Vitória não falou para a Gabriela e não falou para a Júlia, não falou para o pai dela sobre o caso que ela teve com esse Gustavo aqui. A família da Vitória provavelmente sabia que a Vitória tinha ficado com ele. As irmãs, talvez a mãe, soube dele. Agora, se a Vitória não contou para a cunhada nem para a amiga desse Gustavo, será que a Vitória contaria para a família sobre o Michael? Sabe aqueles peguetezinhos quando a gente era mais novo, que a gente não se orgulhava de ter ficado com aquela pessoa? Eu escondia essas pessoas que não me agradava contar para os meus amigos, eu não contava para ninguém. A Vitória pode ter feito isso com esse Gustavo, não ter contado para o pai dela, não ter contado para a amiga dela, não ter contado
para a cunhada dela. Será que a Vitória fez isso com o prefeito? Ela ficou com ele e não contou nada para ninguém?